Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto o professor Luiz Eduardo Brandão Suassuna, mais conhecido como Professor Coquinho. Ele é professor de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também já ministrou a disciplina de História do Rio Grande do Norte, História Geral, em várias instituições de ensino no nosso estado e já há mais de 37 anos, cerca de 37 anos, está exercendo esse papel da docência. Professor Coquinho, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa Educação em Pauta para a gente conversar e discutir um pouco sobre a educação e história do Rio Grande do Norte. Professor Coquinho é um professor bem carismático, né? Quando a gente fala de história do Rio Grande do Norte, professor de história, acho que não tem como não lembrar do professor Coquinho, que já foi professor de diversas gerações, né, professor? 37 anos, é isso? Assim que eu passei no vestibular, eu fui logo ensinar. E ensinando em cursinho, é uma grande quantidade de alunos. Consequentemente, durante essas mais de 3 décadas, então, muitos alunos passaram, em nossas salas de aula. Vamos conversar sobre vários assuntos da história, a questão da nossa memória, memória do povo. Mas a primeira pergunta é justamente sobre esse início. O professor começou no 2º ano da universidade, 1978, em um período militar. Qual é a diferença, então, dessa compreensão histórica de dar aula naquele período e depois de todos esses anos, professor? Olhe, as diferenças são muitas. Do ponto de vista de currículo, era um currículo que havia determinadas limitações, determinadas orientações, inclusive naquela época havia a obrigatoriedade de educação moral e cívica, que foi uma disciplina criada por decreto, e a disciplina Organização Social e Política Brasileira, o SPB, que apesar do período militar ter dado um enfoque próprio a essa disciplina, ela foi criada ainda no governo de João Goulart. Então, existiam essas duas disciplinas que norteavam o pensamento, vamos dizer assim, o pensamento histórico a ser estudado naquele período. Professor, quando a gente fala de história, a gente tem muitos momentos marcantes, história do Rio Grande do Norte, história do nosso Brasil, mas para levar para esse aluno, e isso continua sendo de geração em geração, elucidado para a própria memória, quais são os principais problemas que o senhor, como professor de História, pode citar na perpetuação dessa história, sobretudo do Rio Grande do Norte, para a nossa civilização aqui e os nossos potiguares, professor? Do ponto de vista do aluno, o grande desafio é o professor que tem a capacidade de motivar o aluno para que ele goste de história. Agora, para isso, o professor precisa ter 2 coisas básicas. Primeiro, ele tem que saber. Ninguém ensina o que não sabe. E segundo, ele tem que gostar. Ninguém faz bem aquilo que não gosta. Então, eu acho que do ponto de vista de motivação, o professor precisa ter em mente essas 2 coisas. Eu tenho que saber, eu tenho que estudar a disciplina que eu ensino, eu tenho que gostar. Porque não tem coisa pior do que a pessoa fazer uma coisa que não gosta. Então, o professor que gosta e sabe, ele tem um grande caminho a percorrer no sentido de fazer com que os seus alunos cresçam no gosto pelaquela disciplina. Interessante o que o senhor falou, a questão de saber, né? Por exemplo, antigamente a gente não tinha internet, o Google, diversas ferramentas, postagens, que provoca tanto, digamos assim, a disseminação de coisas que realmente aconteceram, como de outras que foram criadas, manifestações, e por aí foi perpetuado e se transformou como real. A pergunta que eu faço é a história. A história não deixa de ser uma grande narrativa, não é? A contagem do que aconteceu, esse registro, tem a técnica da história oral, por exemplo, que transforma histórias em verdade. Mas quais são os problemas que podem ser provocados, então, por esse tipo de conhecimento? Se o professor não souber, ele começar a passar outros tipos de informações que, na realidade, não foram comprovadas ou não existem veracidade. Há uma diversidade de informações, há também uma diversidade de abordagem. Agora, eu retorno à questão do saber. Nós estamos vivendo uma época em que se troca o saber pela informação imediata. Então, muitas vezes, o próprio aluno, isso aí é fruto do momento em que a gente vive, do desenvolvimento da tecnologia, o aluno e o professor passam a abordar determinados assuntos de uma maneira muito superficial, muito em face àquele momento. Passou aquilo ali, já. Consequentemente, essa abordagem do conhecimento superficial não dá um embasamento ao aluno.
Porque aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente se aprofunda, apesar de não ter de imediato uma aplicação, mas fica. É a base, é o alicerce, para que dali outros conhecimentos se solidifiquem no decorrer da aprendizagem. O senhor acha que os professores de história, obviamente pode ser até antiético falar, mas é uma autorreflexão até da própria gestão do conhecimento, acontece isso em outras disciplinas, às vezes não termina passando para o aluno um conhecimento que vai apenas ele decorar o decoreba para responder as perguntas, não. E isso termina não fixando tanto Hoje há uma mudança muito grande, né? Os nossos professores hoje, eles não têm mais essa linha. A própria universidade, principalmente a nossa universidade, os nossos cursos de história, eles não dão mais essa visão aos professores. A questão mesmo chama-se a sala de aula. Eu acho que a grande questão é a sala de aula, é como esse conhecimento vai ser passado e se vai ser passado. Como ele vai ser construído com o Como aluno, ele vai né? ser construído, mas que os professores têm condições, pela formação que as nossas universidades aqui no Rio Grande do Norte dão aos professores, de fazer um excelente trabalho. Outra questão polêmica é a questão da padronização da informação, né, professor? E a gente tem um Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que termina sendo a chancela, o mecanismo de ingresso nas instituições. Hoje, a nossa própria universidade aqui do estado já tem 100% de ingresso do SISU, do Enem. Mas a disciplina de História do Rio Grande do Norte termina sendo sucumbida em função de um contexto nacional, né? Como é que o senhor vê esse contexto? No meu entender, o Enem trouxe grandes avanços com a democratização do acesso. Então, um aluno em qualquer cidade do nosso interior, ele pode prestar o Enem e, com base na sua média, se matricular numa universidade, numa das grandes universidades do Brasil, do sul do Brasil, do sudeste, não é? Ou mesmo de outras universidades. Então, a democratização do acesso. Eu não saio da minha cidade, eu presto um exame que eu posso entrar em qualquer universidade sem ter que ir para lá fazer o antigo vestibular. Eu acho que isso realmente foi uma coisa muito boa. Por outro lado, o Enem, ele limitou, não é? A área de estudo quando ele tirou a regionalização. Então, o Enem ele desregionalizou. Ele é uma prova padrão, não é, para todo o Brasil. É uma prova igual para uma heterogeneidade de clientela. Então, essa mesma prova que ela é aplicada aos melhores alunos dos melhores colégios do Brasil, das grandes cidades, essa mesma prova ela é aplicada lá para os índios da região amazônica, que tem dificuldade de professor, que tem dificuldade de acesso, não é? Para o nosso interior, para os assentamentos rurais, que muitas vezes não dispõem de uma estrutura de escola, não é? De alto padrão. Quer dizer, essa mesma prova ela é igual para todo mundo. Isso aí é realmente um ponto que, devido às dimensões geográficas que o Brasil tem, que deixa a desejar. Uma das ideias que os especialistas falam era fazer um Enem por região. Pelo menos por região, né? Pelo menos por região. A outra coisa é tirar do Enem, e aí não tem como não tirar, o estudo específico da história, da geografia e da economia dos estados. Então, a partir do momento em que a história do Rio Grande do Norte, a geografia do Rio Grande do Norte, essas disciplinas não são exploradas no Enem, então não há interesse, né, dos alunos, sobretudo também comercial, das escolas particulares, em estudar. Não é? Aí vem aquilo que eu dizia ainda há pouco, não é? É o saber pela informação. Eu quero a informação para eu passar no Enem. Eu não quero saber quais foram os fatores que levaram ao Rio Grande do Norte ser o que é hoje. Eu estou precisando passar no Enem. Aí a visão imediatista que faz parte da sociedade de hoje. Então, o não estudar história e geografia do Rio Grande do Norte no ensino médio, apesar de ser uma obrigação legal, a própria Constituição do Estado do Rio Grande do Norte estabelece a obrigatoriedade do estudo dessas disciplinas, não dá uma ênfase maior porque o aluno não vai precisar para o Enem. Pois é, professor. A gente vai apresentar para você de casa também, professor, algumas perguntas, na realidade um contexto que foi produzido pela nossa repórter Auristela Oliveira e também pelo Glácio Menezes, o câmera, foi as ruas saber, né, dos telespectadores, das
as pessoas da nossa cidade, o que eles lembram quando a gente faz a pergunta do Rio Grande do Norte, cite um fato histórico, um momento que você acha mais importante, ou então um personagem ou personalidade. Então você de casa vai acompanhar, já a gente volta com os questionamentos e também com a fala do professor Coquinho, tá certo? Assista, confira. Qual o fato mais importante da história do Rio Grande do Norte? Forte dos Reis Magos e atualmente a ponte Newton Navarro, né? Acho que é a chegada dos holandeses, né, aqui no Forte dos Reis Magos. A construção dos FRN que vieram para o nosso estado. O que aconteceu com o Henrique sobre ele envolvido naquele escândalo que não é esse? Não houve aquele envolvimento? Pelo menos na história recente, foi a perda de Henrique Alves nas eleições passadas. Eu acho que marcou politicamente o estado com a saída dos Alves do poder. E quando perguntam uma personalidade que marcou a história do Rio Grande do Norte, o que vem à sua mente? Câmara Cascudo. Um que me marcou foi o Café Filho, que eu fiz uma viagem com ele a Portugal, quando ele era presidente. E jogador, Marinho Chaga. Aloysio Alves. Eu acredito que Vilma. Vilma marcou. Foi a primeira prefeita de Natal e depois governadora, né? Professor Coquinho, diversos personagens, jogadores de futebol, Aloysio, presidente. O senhor acha que realmente as perguntas elas representam bem a nossa história ou que outros momentos a gente poderia? Principalmente do fato. Qual seria para o senhor o fato mais marcante da nossa história? Ou se existe um fato também, né? Num primeiro momento, as pessoas responderam sobre fatos recentes. Então, o que muitas vezes demonstra o não conhecimento da parte do período colonial ou mesmo da época do Império. As pessoas respondem sobre a história do Rio Grande do Norte daquilo que eles vivenciaram, né? O Café Filho, a eleição, a última eleição para governador do estado, a eleição da primeira prefeita de Natal, então fatos recentes. Então, o que mostra que não há uma leitura. É mais uma memória experimental, mais uma memória do que se viveu. Quanto aos fatos importantes da história do Rio Grande do Norte, um dos mais significativos, é muito difícil, porque a história não é feita por um fato, né? São uma série de fatores que se conjugam, mas um momento significativo é a Segunda Guerra Mundial. Então a atuação de Natal, a questão de Natal na Segunda Guerra, realmente é muito importante. Isso aí muda completamente a visão da cidade e consequentemente, do Estado, a partir do crescimento da população de Natal, do crescimento da cidade do Natal. Os costumes também, não é? Os costumes, aí vem tudo. Os costumes, a economia, o crescimento urbano, realmente foi um fato significativo. Professor, algumas pessoas até, de maneira equivocada ou não, e isso eu jogo a bola para o senhor, costumam dizer que foi importante esse contexto americano na nossa cidade, vieram escolas de idioma, projetos, e nós crescemos bastante economicamente, mas eu não sei se é bem por aí, mas algumas pessoas dizem que, por exemplo, por conta dessa troca entre culturas, talvez a gente tenha perdido um pouco da cultura local. Como é que o senhor vê essa questão? É aquela pessoa que pensa endogamicamente ou... Olha, existe um princípio na teoria da história que diz que a história não admite o si. A história só admite o fato. Então, nós temos que analisar que a Segunda Guerra ocorreu, que parte do Nordeste foi cedida como base aos americanos, e a partir daí houve uma série de transformações. Dizer como seria Natal se não tivesse havido a Segunda Guerra Mundial é a mesma coisa que dizer como seria o mundo se Hitler tivesse vencido a guerra. A história não admite o si. Então, esse ponto de discussão foge, não é, à área da história. Agora, claro que houve mudanças e toda mudança tem a sua parte benéfica e tem a sua parte, não é, que não é tão benéfica. Isso cabe uma análise sociológica, não é, de determinados fatos isolados, mas a gente tem que analisar como um todo. E quais seriam os passos para que a gente pudesse, então, já que a gente não tem tanto essa história do Rio Grande do Norte sendo levada adiante, mediante esse contexto que a gente falou do Enem, quais seriam
os passos, a nossa responsabilidade como professores? Infelizmente, o ensino do ensino médio, ele é motivado pelo concurso para acesso ao ensino superior. Enquanto o concurso para o ensino superior não motivar, quer dizer, não exigir para que se motive o estudo, eu acho muito difícil outra saída. Porque se o aluno, no ano do Enem, ele tem uma quantidade imensa de conteúdos para estudar, ele vai estudar um assunto apenas por deleite, porque é importante, infelizmente a mentalidade não é essa. Por que esse nome Coquinho? Esse nome Coquinho é antigo. Quando eu fazia a alfabetização, naquela época havia o costume de cortar o cabelo bem baixinho, né? E a minha cabeça ficava assim como um coco. E um colega meu, chamado Clóvis, começou a chamar Coquinho e o nome ficou. Se costuma dizer que apelido pega quando a pessoa não gosta. Eu nunca me importei. Mas esse pegou, então. E ficou e eu nunca, né? Pelo contrário, se chamar Luiz Eduardo é o estranho. Chamar Luiz Eduardo. A gente, no programa TV, tem que chamar mais... se for falar Luiz Eduardo Brandão, talvez não conheça, mas o professor Coquinho termina conhecendo, né, professor? Professor, a gente estava falando sobre a questão da memória. Como é que o senhor vê a situação do contexto da ausência de museus, né? Talvez não seria um mecanismo interessante para continuar a perpetuação da nossa história do Rio Grande do Norte se a gente tivesse outros ambientes, outros lugares. Isso é muito importante. Os espaços históricos para aprendizagem, eles são extremamente importantes. Agora, não adianta apenas esses espaços, os museus, os monumentos históricos, se não houver uma preparação em sala de aula. Então, a sala de aula ela é extremamente importante, porque é a partir da sala de aula que haverá a ponte para a visita e a valorização e o estudo desses espaços históricos. Professor Coquinho, também tem outra questão bastante polêmica, quando o senhor falou a questão da verdade e do ensino de história, né? Eu visitei há alguns anos o Museu do Ipiranga, em São Paulo, e coisa linda é aquele quadro da Independência, né? Aquele quadro do Pedro Américo, que vem trazendo as tropas portuguesas, com o pessoal do Dom Pedro, do Príncipe, mas é um contexto que foi perpetuado, que está lá no Museu do Ipiranga, mas na realidade não aconteceu da forma com que muitos professores de história vêm apresentando, não é isso? Aquele quadro é um quadro que faz parte de um período da história do Brasil, da história cultural do Brasil. Ele foi pintado muito tempo depois, ele não foi pintado no Brasil, Pedro Américo estava em Florença. Ele é um quadro que historicamente não é autêntico, inclusive a guarda de Dom Pedro no quadro está com a farda dos Dragões da Independência, quando os Dragões da Independência ainda não tinham sido criados. Né? E um com o chapéu levantado, os outros com a... Então, quer dizer, mas aquilo fazia parte de um período da exaltação da história do Brasil. Então, não só foi aquele quadro, mas o próprio quadro da primeira missa de Vitor Meirelles, que também, inclusive, no quadro da primeira missa de Vitor Meirelles, tem um altar de alvenaria. Ora, os portugueses tinham chegado 22 de abril, dia 26, celebrando a primeira missa, já tinha um altar de alvenaria e tudo. Os índios já contritos, assistindo à missa. Então, quer dizer, historicamente, eles não retratam o episódio como eles ocorreram, mas fazia parte de uma época. O Brasil tinha se libertado de Portugal e precisava ter uma identidade nacional. E essa identidade era exatamente exaltar os feitos da história do Brasil. E aí nós temos também os quadros sobre a Guerra do Paraguai e muitos outros que mostram determinados momentos históricos do Brasil. Aí já mostra uma evidência, né? Além de ser redundante, a foto é uma evidência, os relatos são uma evidência de que também a gente precisa compreender o momento histórico e analisar não só o que está ali naquele resuminho na internet ou no livro de história muito resumido. Né? Ninguém gosta do que não conhece. Esse é o grande problema. Até a questão do próprio nacionalismo, o nacionalismo consciente e crítico, ele precisa provir do conhecimento. Ele precisa que se tenha um embasamento do saber, para que realmente a gente valorize o Brasil como o Brasil deve ser valorizado. O próprio conceito dos nossos ancestrais, né? Os índios, na realidade eram pessoas que viviam no Brasil, que foram confundidas com o pessoal da Índia, né? Assim como a expedição de Pedro Álvares Cabral não foi a primeira, não é isso, professor? Mas para a maioria parece que alguns fatos eles são legitimados como verdade.
E antes de Cabral, 3 expedições espanholas passaram aqui. Por sinal, todas 3, segundo o historiador Tarcísio Medeiros, passaram no litoral do Rio Grande do Norte. Mas essas expedições não tomaram posse da terra, porque eles sabiam que essas terras eram de Portugal, porque o Tratado de Tordesilhas já tinha sido feito. O que motiva o Tratado de Tordesilhas é o descobrimento da América. Quando os portugueses chegam ao Brasil, em 1500, o Tratado de Tordesilhas já tinha sido feito há 6 anos. Os espanhóis que estiveram aqui sabiam que essas terras eram de Portugal, por isso eles faziam parte da época chamada política de segredo, eles não comentam, mas existem documentos, os diários de bordo, que mostram pelas latitudes que eles passaram no litoral do Brasil. Quando Colombo descobriu a América, também chamou... Colombo pensava ter chegado às Índias. Nas Índias também, né? Ele morre pensando ter chegado às Índias. Então isso é muito interessante. Que outros fatores a gente pode citar, ou momentos históricos do Rio Grande do Norte, onde a gente tem algum problema, assim, ou quem sabe fica meio conturbado, saber o que aconteceu, ou de fato, se aquilo é verdade ou não? Olhe, a conquista do Rio Grande, primeiro como capitania hereditária, ele fica totalmente abandonado, e o rei confisca a capitania por abandono, né? Houve a chamada reversão da capitania na década de 1570. Depois nós vamos ter a presença francesa. E aí os franceses no litoral do Brasil, e a situação na Europa se complica, porque Portugal passa para o domínio da Espanha. Quando Filipe II da Espanha assume, não é, no período da chamada União Ibérica, Filipe II estava em guerra com a França. E os franceses estavam aqui. Então esse estado de guerra lá da Europa vem para cá. E ele manda que expulse os franceses do litoral. E aí começa a expulsão da Paraíba, com a fundação de Filipé, Nossa Senhora das Neves, que hoje é a cidade de João Pessoa, a fundação do forte, da Fortaleza dos Santos Reis, e depois a fundação de Natal, e toda a conquista do Nordeste até a fundação do Forte do Presépio em Belém, a origem da cidade de Belém. Ou seja, nesse momento há essa conquista pela Espanha, porque Portugal estava sob o domínio da Espanha. É o rei da Espanha que manda fundar o forte e que manda fundar a cidade do Natal. Isso é muito interessante, porque a história ela é sempre dialógica, né? Não é só aquela evidência, ela tem sempre o diálogo do contexto do que você está sabendo, com a realidade da cultura, do momento socioeconômico. E aí, quando o rei manda fundar a cidade, que é interessante que Natal já nasceu cidade. Natal é a 4ª cidade do Brasil, como cidade. Agora, por exemplo, Olinda é muito mais antiga, mas não era cidade. Não era cidade. São Vicente foi a primeira vila, mas não era cidade. Né? A primeira cidade do Brasil é Salvador, depois São Sebastião do Rio de Janeiro, depois Filipéia, João Pessoa, e depois Natal. Agora, também é uma questão que, no período da União Ibérica, o rei não fundava vila, mandava fundar cidade já. Então... Era um costume da legislação espanhola. Mas, antes de se transformar em cidade, Natal, o Rio Grande do Norte foi domínio também de Pernambuco, da Bahia? Não. Aí depois, política, jurídica e administrativamente, o Rio Grande do Norte, na época só Rio Grande, né? O nome Rio Grande do Norte vem depois, esteve ligado à Bahia. No século XVIII passa a ficar ligado a Pernambuco. Só em 1817, após a Revolução de 1817, é que o Rio Grande do Norte conquista a autonomia jurídica, que se separa da Paraíba, e já era da Paraíba, e administrativamente se separa de Pernambuco. O contexto da política do Rio Grande do Norte, e a gente viu até pelas perguntas, terminam sendo, professor, um dos assuntos mais recorrentes quando a gente vai falar de história. Né? O senhor acha que realmente a nossa política ela tem uma expressão nacional com esses candidatos, senadores, deputados? Olha, na estrutura que nós vivemos, o reflexo político é o reflexo da economia. Então, o poder econômico reflete na política. Nós nunca fomos nem colônia, nem capitania enquanto colônia, nem província na época do Império, nem Estado na época da República, um Estado economicamente forte, que pudesse se impor economicamente. Então, em termos de cenário nacional, nós sempre fomos limitados por esse aspecto, o aspecto do poder econômico e do aspecto também geográfico. A representação dos deputados federais se faz proporcionalmente à população. Se nós somos um estado pequeno, temos uma pequena população, nossa representação também é pequena. Consequentemente, o poder de barganha também é pequeno. Pequeno, né?
Algumas pessoas reclamam de perda de alguns de refinarias, de outros avanços políticos que poderíamos ter, né, em função julgam essas pessoas de uma fraqueza administrativa no campo parlamentar. Mas a gente tem algumas situações bastante interessantes. Por exemplo, a primeira mulher, que foi a Celina Guimarães Viana, a votar, se eu não me engano, também na América Latina toda, não foi? Ou foi só na América do Sul? Que eu saiba no Brasil. Agora, a eleição de Alzira Teixeira Soriano, que é a primeira prefeita do Brasil, que foi em Lages do Cabugi, dizem que ela foi a primeira da América Latina. Eu tenho medo assim dessas generalizações, porque pode ser que tenha uma cidadezinha que tenha, mas foi a primeira do Brasil. Né? Dona Celina Guimarães em Mossoró, antes da Constituição estabelecer o voto feminino, a Constituição do Rio Grande do Norte estabeleceu o voto feminino para as eleições do Estado. Agora, não pense que era um voto... muito representativo. Não, e havia muitas limitações. Inclusive, a mulher tinha que ser funcionária pública, que naquela época quase não era. Era mesmo que dizer que poucas podiam votar. Mas foi um avanço. A estrada de 1000 léguas começa com um passo. E aí que foi o primeiro. E é um pouco dessa... Entendendo a política hoje, né, professor? A gente está aí em um cenário de muito debate entre posição e oposição. Quem era posição agora é oposição. Não vou entrar no campo partidário, que eu acho que também não é uma questão tão substancial. Mas como é que o senhor vê essa questão da memória? Né? Tem pessoas que estão levantando bandeira, por exemplo, de uma intervenção militar. Né? Me parece que às vezes o egoísmo de achar que o meu pensamento correto sobre o momento atual tem que acontecer acima de tudo. Como é que o senhor vê esse contexto atual da história e do contexto político? Nós estamos vivendo um período que, apesar de todas as crises, de tudo isso, mas um período muito bom, que é o período da democracia. Que a pessoa pode ir para as ruas e dizer aquilo que quer, mesmo que você não concorde, não é? Que levantar muitas vezes algumas bandeiras estapafúrdias, mas é o direito que a pessoa tem. Agora, o que a gente precisa ter a consciência é que essa democracia tem que ser preservada. E essa democracia tem que ser preservada com responsabilidade. Para que nós chegássemos ao que nós temos hoje, com todas as imperfeições, com todas as deficiências, mas muita gente sofreu, muita gente lutou, muita gente levantou bandeiras para que a gente chegasse a esse Estado democrático. Se um diz que deve voltar ao período militar, outro diz isso e aquilo, mas faz parte do contexto democrático. É importante que eles possam se manifestar manifestar. Não é? Para construir agora, a consciência crítica. Cabe às pessoas terem a consciência política, não é? Daquilo que é melhor para a coletividade. Professor Coquinho, muito obrigado. Infelizmente a gente tem muita coisa para conversar ainda, quem sabe em outra oportunidade, mas o nosso programa está acabando. Agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de conversar conosco sobre esse assunto importantíssimo que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade. Eu também agradeço e estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, professor Coquinho. E você de casa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. O nosso programa é transmitido todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara e a gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau.